O que aconteceria se eu soltasse dois objetos diferentes com massas diferentes de uma certa altura? O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente em comparação com objetos mais pesados, não é mesmo? Bom, Galileu chegou à conclusão que, sem a interferência do ar, independente da sua forma ou da sua massa, eles cairiam com a mesma velocidade. Mas como ele conseguiu chegar a essa conclusão, professor? Ótima pergunta. Por volta de 300 a.C., existia um filósofo grego chamado Aristóteles. E ele acreditava que se abandonássemos dois objetos de massas diferentes de uma certa altura, o mais pesado tocaria o solo primeiro. Ou seja, o tempo de queda dos objetos seria diferente. E isso implica também em velocidades diferentes. E essa crença durou vários anos sem que ninguém confirmasse se o que o filósofo dizia era realmente verdade. Por volta do século XVII, o físico Galileu Galilei, com um experimento, chegou à conclusão que, se abandonássemos dois corpos de massas diferentes da mesma altura, desprezando a resistência do ar, eles tocariam o solo no mesmo instante. Galileu não era nada bobo. Ele sabia que a resistência do ar influenciava no movimento de queda livre, e ele tentou amenizar ao máximo esses efeitos da resistência do ar. Então ele chegou na sua ideia genial de utilizar o plano inclinado para explicar a sua teoria. Mas com isso ele vai encontrar outro problema, o atrito. Você tem razão, mas ele vai amenizar os efeitos do atrito, buscando superfícies lisas para o plano inclinado e objetos perfeitamente esféricos. Nesse vídeo, vamos realizar o experimento de Galileu para tirar nossas próprias conclusões. Para realizar o experimento, utilizaremos materiais simples que você encontra na sua casa, como dois cabos de vassoura, duas tampinhas de refrigerante, livros e fita adesiva para fazer o plano. O objeto que eu vou utilizar vai ser uma bola de bilhar, mas você pode usar qualquer tipo de objeto esférico. Além disso, vamos precisar de uma fita métrica ou de uma régua. No meu caso, eu vou usar uma trena. Então vamos para a montagem. A montagem é bastante simples. Com a fita adesiva, vamos juntar os dois cabos de vassoura com espaço entre eles. Para isso, servem as tampas de refrigerante. Com isso, só basta usar os livros para criar um ângulo com relação à base e o nosso plano inclinado já está pronto. É muito simples alterar o ângulo do plano, basta retirar ou adicionar livros. O mais interessante é que quanto maior o ângulo, mais o experimento se aproxima de uma queda livre. Observem que o plano inclinado forma um triângulo retângulo com a base da mesa. E, sabendo trigonometria básica, conhecendo dois lados do triângulo, podemos calcular o seu ângulo. Para isso, vou medir a altura, 14 centímetros, e o seu comprimento, 106 centímetros. Então, a tangente de um ângulo, ela vai ser tangente de θ igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, a tangente vai ser a altura dividida pelo comprimento. Altura dividida pelo comprimento. Nossa altura foi 14 centímetros e o comprimento foi 106 centímetros. Fazendo essa razão, vamos encontrar que a tangente do ângulo é aproximadamente 0,132. E o nosso ângulo vai ser o arco cuja tangente a gente conhece, que é 0,132. Com a calculadora científica, a gente pode fazer essa conta e vamos chegar que o ângulo é aproximadamente 7,5 graus. Com isso, vamos para a parte prática.
Fiz marcações no cabo da vassoura de 20 em 20 centímetros, ou seja, 0, 20, 40, 60, 80 e 100 centímetros. A bola será colocada na sua posição inicial 0. Em seguida, soltamos a bola ao mesmo tempo que acionamos o cronômetro, até ela chegar na posição de 20 centímetros, onde paramos o cronômetro. Repetiremos esse procedimento sucessivamente até a posição de 100 centímetros. Com os dados coletados do experimento, montei uma tabela onde mostra a posição e o tempo em que a bola se deslocou. Com esses dados, podemos construir um gráfico do deslocamento em função do tempo. Nota-se que esse gráfico, essa curva, parece muito uma parábola. Dessa forma, assim como Galileu, podemos constatar que o deslocamento varia com o quadrado do tempo, diferentemente do movimento uniforme, onde a velocidade é constante. Aqui, a posição não varia linearmente com o tempo. Para cada instante tem uma velocidade, caracterizando um movimento acelerado.